Um dos maiores desafios do tempo atual é entender as novas formas de trabalho e como nós, os trabalhadores e trabalhadoras, estamos nos relacionando com elas. É claro que isso não é uma novidade dos tempos atuais. De tempos em tempos, há séculos, o capitalismo passa por transformações e revoluções desde a primeira Revolução Industrial Inglesa. As máquinas vieram e se aperfeiçoaram. Os computadores chegaram e se aprimoraram. Com cada vez mais tecnologia, menos braços humanos foram sendo necessários para se realizar as mais diversas tarefas. Então, chegamos na era do algoritmo e da inteligência artificial. Computadores super avançados calculam e raciocinam de tal maneira que até as atividades mais intrinsecamente humanas podem ser substituídas pelas máquinas. Ou, ao menos, é o que o capitalismo atual quer nos convencer. Mesmo atividades laborais que ainda são realizadas com as mãos, pés e mentes de homens e mulheres, muitas vezes precisam ou parecem precisar de uma máquina para intermediar. E nesse cenário, como ficam os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras? Ou melhor, ainda podemos nos chamar de trabalhadores? Até onde a automação vai na substituição do homem pela máquina? E como nos organizamos coletivamente nesse contexto tão confuso e tão difuso? Para ajudar a gente a responder essas e outras questões sobre o tema, o Lado B Revista recebe Iderley Colombini, professor de economia da UFRJ. Bem-vindo, professor Iderley. Hoje é um tema que a gente lida, acredito que seja um dos mais complexos e um dos mais urgentes para se lidar no contexto brasileiro, mas no contexto mundial, e a gente vai tentar aí esclarecer um pouco para nossa audiência. Obrigado por ter aceitado o convite, bem-vindo. Obrigado, Caio, um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite. Bom dia, né, a todos aí. Bem, antes da gente entrar no assunto de hoje, o de sempre, né, convidar todos e todas a assinar, se inscrever no canal do Lado B. Às vezes você recebeu aí o link por alguém, ou tá aí navegando no YouTube e não é inscrito, a gente precisa que você se inscreva. Precisa que você dê o like também, pra gente é importante. Mesmo antes de assistir, tá assistindo, já deixa o like, já garante o like pra gente, porque a gente alcança mais gente. E se você gostou, e eu espero que goste dos nossos conteúdos no YouTube, pra gente é necessário que você ative as notificações. Por quê? O algoritmo hoje em dia, e a gente tem falado de algoritmo praticamente em todo o programa, e vamos falar de novo, o algoritmo sabota a gente. Então não adianta você dizer assim, eu sou inscrito no canal. Tem que dizer que é inscrito, dizer que quer receber as notificações, porque senão eles não te avisam, vão avisar dos canais grandes. Do nosso a gente não vai ser avisado. Então pra gente também é importante que você, além de se inscrever, deixar o like, você ative as notificações para receber os nossos conteúdos aí no feed lá do YouTube. E claro, deixar seu feedback, o que achou do programa. A gente vai aqui debater um tema que eu acho que tem muitas questões dos próprios trabalhadores, né? A gente quer saber sobre o nosso futuro, sobre o nosso presente, sobre os nossos direitos, o que vem pela frente. Às vezes você que está com alguma questão que é sua, muito pessoal, do seu trabalho, você também pode deixar o seu comentário no nosso YouTube. A temporada está chegando ao fim, a gente está no penúltimo episódio dessa temporada e a gente quer saber também se a gente consegue renovar a temporada para o ano que vem. Então deixa aí, por favor, seu feedback pedindo para renovar. E se você não quer que renove, não fala nada não. Bem, Iderley, a gente está aí na era do algoritmo, passando para a era da inteligência artificial. E eu nem sei se essas eras são de fato, né? Estou falando aqui de maneira lúdica. Mas a automação não é uma novidade no capitalismo, né? Data aí dos séculos, né? Máquinas, computadores, etc. E a gente desenvolve, a gente está num período que desenvolve que parece que o capital quer é que não precise mais do ser humano para absolutamente nada, né? A ponto de estar fazendo tarefas que a gente achava que eram muito humanas, cirurgias médicas, e desde cirurgias médicas até outras coisas que a gente achava, até jornalismo, né? Já tem máquinas fazendo jornalismo, que a gente achava que era só o humano que fazia. O capitalismo está querendo a automação completa. E aí eu queria que você começasse o programa hoje traçando um pouco essa linha do tempo, dessas revoluções industriais para até essa atual revolução 4.0, 5.0, já até me perdi aí. E o que tem de diferente, né? O que a gente pode dizer que lá atrás era feito de uma maneira, o capitalismo ainda num outro estágio,
e atualmente, principalmente nesse estágio do capitalismo que parece ser o estágio de fim da humanidade. Parece mesmo. Não, mas a pergunta é ótima e de certa forma complexa e guarda, na minha opinião, guarda muitas visões que a gente meio que naturaliza, assim. Uma que acho que tá na sua fala e que é muito normal do senso comum, vamos dizer assim, até entender o trabalho, que é o que a gente está discutindo aqui, né? Como essa relação com os padrões técnicos e tecnológicos. Só que perceba, quando você pergunta, como que essa evolução dos padrões técnicos e tecnológicos, como que agora muda e como que impacta na gente? Parece que há uma linha natural de desenvolvimento do padrão técnico e tecnológico. A ordem das coisas. Como se tivesse uma ordem natural. Primeiro vem uma máquina motor, depois vem uma máquina elétrica, depois você põe um chip, depois você automatiza ela, daí começa a expulsar já desde o começo, mas expulsando cada vez mais trabalhadores, daí vem naturalmente a tecnologia da informação, naturalmente a internet, naturalmente o celular e todo mundo... Como se fosse uma linha técnica natural. Então... eu acho que é um bom ponto é um bom ponto pra gente trazer aqui de conversa, como isso não é natural. Essa é uma aparência da nossa sociedade, a gente vai naturalizando, mas tem disputas. Ou por que essa tecnologia, a gente lida com ela dessa forma? Porque cada vez mais a gente está separado através do celular. Ou porque a automação se dá daqui... Porque, igual lá atrás, né? A indústria mecânica e tal... se dava exatamente dessa forma. Porque será que não tinha outra forma da gente lidar com a internet? Será que não tinha outra forma da gente lidar com os algoritmos? Será que não... Como que nas próprias disputas sociais, a própria tecnologia é uma disputa. Então eu vou fazer a linha histórica, não estou fugindo dela não, da pergunta, mas eu acho que é bom a gente só trazer isso à tona, porque normalmente quando a gente fica, luta de classe, disputa social, parece que é só salário e lucro, né? Sim. Mas a própria forma da tecnologia... como que a gente incorpora essa tecnologia na vida e nas formas de a gente, como nós trabalhamos, faz parte da disputa também. Claro. E eu acho que esse é um ponto central para a gente tentar responder um pouco a sua pergunta, que foi exatamente essa linha, né, histórica das mudanças técnicas e tecnológicas para com o trabalho. Eu acho que, fazendo um comparativo, acho que todo mundo já escutou falar, e a conversa sempre começa por aí, né? O padrão fordista, quando tem uma nova mudança tecnológica, maior padronização, centralização, grandes fábricas, aquela coisa, a imagem do Chaplin, né? Aquela coisa bem tradicional do trabalhador ali padronizado. E depois, dos anos 80 para cá, começa a ter a indústria dita flexível, né? Quando começa a mudar a forma de organização da indústria. Aí entra, vamos dizer assim, lá já tinha uma certa automação das máquinas e agora, a partir da década de 80, entra muito mais essa automação no sentido da microeletrônica, do computador, como vai um novo nível técnico, uma nova inter-relação com o trabalho. E o que eu acho que é interessante a gente trazer aqui e aí é onde a sua pergunta fica mais complexa, que é os nossos dias atuais, porque agora a gente tem uma revolução, estamos passando por revoluções que são técnica e tecnológica na forma como nós produzimos, mas muito mais no sentido dos serviços também. Então, agora a gente tem uma grande transformação, vamos dizer assim, dessa indústria de informação. Então, muito da revolução técnica e tecnológica, da forma como nós produzimos, está muito mais relacionada com computador, internet, informática, os novos gadgets, novos aparelhos de comunicação e como isso impacta o trabalho. Sim. E isso tem muito a ver, obviamente, com a própria estrutura da sociedade, como você disse, como foi tendo essa automação, como a necessidade do trabalho nas próprias indústrias, nas fábricas foi diminuindo. Cada vez mais a gente vive uma sociedade de serviços, ou uma sociedade de bens de conhecimento, bens imateriais. A gente pode discutir depois um pouco mais disso. Mas como a nossa sociedade hoje, que aparece que não tem mais produção, porque muito do que a gente consome é imaterial, no sentido de conhecimento, softwares, isso que a gente está fazendo aqui. Está chegando para as pessoas de maneira... Então, assim, tem uma certa expulsão dos trabalhadores. Expulsão das fábricas, diminuir com maior... Mas ainda tem muito, né? Tem que tomar cuidado com isso também, né? Se você pega no mundo capitalista como um todo, grande parte do que a gente está produzindo aqui está na Ásia. E lá... No mundo ocidental que está acabando, tem né? muito trabalho incorporado aqui, né? Tem essa aparência porque é uma cadeia global de valor e a gente fica com a montagem.
E vai tendo muitos serviços. A gente consome muitos serviços no sentido de bens imateriais, bens de conhecimento, informação. E isso precisa de trabalho. Todo mundo que está aqui envolvido. Então, como que as novas tecnologias, elas fazem parte dessa disputa entre trabalhador e capitalista, nessa disputa entre interesses sociais, para controlar as formas que a gente trabalha. Se agora o trabalho vai aumentando, os trabalhos imateriais, os trabalhos de conhecimento, os trabalhos de serviço, a forma para controlar esse trabalho tem que ser diferente. Sim. Então, se você está numa fábrica produzindo um carro, a máquina que você vai fazer para aumentar a produtividade, para o dono da fábrica ter mais ganho e para controlar aquele trabalho, é de uma forma. Se agora a sociedade se estrutura em torno dos serviços ou dos bens de conhecimento, dos bens imateriais, a forma de você produzir tecnologia para controlar esse trabalho é outra. Sim, prazer. Faz sentido. Então, eu acho que é esse processo que a gente está vivendo nessa revolução tecnológica, que é uma disputa, não é algo natural. Eu acho que ela vai muito por aí. E ela já não é tão nova, né? Eu acho que isso que é interessante também. Aqui vocês, jornalistas, eu acho que nos meios da comunicação isso é muito mais discutido. Uhum. Então, pela indústria cultural, sociedade do espetáculo, que vem desde os anos 70, é uma forma de como que os novos padrões tecnológicos, os novos padrões de comunicação, Sim. de informação, entram nesse processo do trabalho, de regular o trabalho, de fazer parte da construção, né, da constituição do trabalhador. Então, eu acho que tem... E agora, saindo da televisão, do rádio, do cinema, claro que continua, mas muito mais por aqui, né? Pelos celulares, pelas novas redes sociais. Como que a gente tem quase que Eu gosto de falar da sociedade que a gente tinha antes, né? Sociedade do espetáculo, agora é uma sociedade do auto-espetáculo. Pois é. Como a gente vai mesmo pode ser. A gente vai se auto... E quais são as questões que envolvem nisso e como que a gente entende isso com relação às mudanças do trabalho. Que acho que isso que passa por todos nós, né? Tanto que saiu agora, recentemente, teve um vídeo, não sei se você viu, um vídeo da Marilena Chauí, professora lá da USP, acho que na 247. Super interessante, ela estava falando um pouco disso, como que é exatamente do que a gente está conversando aqui, de como essa mudança tecnológica, ela coloca como uma mudança não só uma mudança da civilização, né? Como se tem uma mudança de paradigma. Sim, agora que totalmente. A gente se relaciona de outra forma. Não foi só o mundo do trabalho que mudou. Exato. Né? Mas como isso impacta muito o mundo do trabalho. O famoso, acho que é um termo que já está bastante difundido, né? Que é o tal do trabalhador como empresário de si mesmo. Sim. E isso, para mim, é um elemento chave, que depois eu acho que a gente podia até conversar vamos falar. Mais. Mas eu quero antes, dentro desse tema, acho que você lembrou de uma coisa que talvez a gente pouco explore, e a gente esteve aqui recentemente com um professor de história, o Marco Mondani, e achei curioso que ele começa... Eu sou um professor de história, então eu preciso desnaturalizar as coisas. Eu preciso historificar, ou seja, eu preciso dizer que as coisas não são acontecem. E isso é algo que... É uma disputa narrativa, e aí a gente volta pra comunicação, sempre o lado B tá sempre falando, tudo gira em torno da comunicação, porque sem a comunicação não se faz esse tipo de disputa de guerra cultural, enfim, de disputa de narrativa que seja, que é essa coisa primeiro do progresso, né? A gente entende desde pequenininho que você vai ganhando, a tecnologia vai avançando em nome do progresso. Ou seja, se você é uma pessoa que usa um celular mais antigo, você é uma pessoa atrasada. Se você é um cara... algumas gerações aí são as gerações, né? Que nasceram no analógico. Então, se você lembra da sua vida analógica, você atrasado. Você tem saudade do analógico, cara atrasado, né? E acho que você tocou num ponto, e você pode desenvolver melhor pra gente encerrar esse primeiro tema, que é a gente está dizendo aqui, quando a criação dessas tecnologias são pensadas por mentes trabalhadoras, mas que trabalham em prol das grandes empresas, do dinheiro, do grosso, a gente está falando de muito dinheiro, de grande capital, a gente sempre fala aqui, né? Quando o lado B fala de empresário, de capital, de capitalista, a gente está falando dos donos do mundo. 100 pessoas, 200 pessoas, sei lá, 500 pessoas. Se muito. E eu queria que você desenvolvesse um pouco isso, porque assim... E deixasse claro para nossa audiência
que é claro que a gente aproveita da tecnologia para várias coisas e algumas coisas a gente não vai abrir mão, né? A gente estava conversando aqui em off, né? Do identificar uma chamada. É legal identificar uma chamada, é uma tecnologia que, pô, faz parte, eu quero saber quem está me ligando, né? Mas tem certas coisas que a gente tem que entender que isso é o capitalismo agindo para ter mais lucro e enfim, diminuir o número de trabalhadores e tudo mais, né? Acho que queria que você deixasse claro um pouco isso, né? Isso. Não, sem dúvida. Eu acho que sempre tem essa... Na sociedade que a gente vive, né? Famoso capitalismo, tem essa contradição. Porque, ao mesmo tempo que em ganhos materiais é inquestionável, acho que tem que ser, né, hipócrita falar que não tem ganhos materiais gigantescos, é inegável. Mas e quais são os custos e como que você, não só em termos de distribuição, a gente não pode que capitalismo intrinsecamente a ele, né, para gerar esses ganhos materiais, tem uma classe que trabalha com baixos ganhos, mesmo que historicamente tenha uma riqueza material maior, mas tem um problema de distribuição na própria forma como se estrutura essa sociedade e como que essas relações impõem certas formas de controle, de dominação. Então, algo que é muito estudado, né? E como que os padrões tecnológicos, obviamente, condicionam e se relacionam com as relações de trabalho. Como que acaba moldando, né? As formas como se controla, ou que se domina, ou que se impõe sobre as formas que trabalhamos. Então, tanto gerando, vamos dizer assim, um exército, em termos mais teóricos, né? Um exército de reserva, expulsando uma parte. O que significa isso? Expulsando uma parte da população, dado o aumento de produtividade. Você precisa de uma mão de obra, né? Uma força de trabalho menor, então você acaba gerando, com o desenvolvimento técnico e tecnológico, uma parte da população que não precisa se inserir, né? E esse é um conceito que não se perdeu ao longo do tempo, né? Um conceito que já Exato. O que agora está muito difuso, que eu acho que é legal a gente falar, é como que nessa sociedade cada vez mais de serviço, cada vez mais de bens imateriais, como que essa geração do desemprego ou do exército de reserva, ela vai mudando. Ela vai ficando mais escondida. Sim. Mais uma Misturado. vez, por exemplo, plataformas, trabalhos por plataforma. O cara tá desempregado ou tá trabalhando? Ele fez o trabalho, tá trabalhando. Acabou, tá desempregado. Precisa arranjar. Então, assim, isso é um exemplo. Sim. Mas como que... E as várias formas intermitentes, temporárias, empresa terceirizada com uma rotatividade muito maior. Como que na sociedade atual... Sim. A própria forma de gerar essa expulsão vai Já tomando mudou. outras formas. E como que isso está em disputa. E essa é o nosso segundo tema, né? A gente, no contexto atual, a gente vê essa tal da plataformização, uberização, enfim, que é uma saída do capitalismo para precarizar mais o trabalhador e deixá-lo aí num exército de reserva... É um reserva que joga de vez em quando, né? Um reserva que entra ali de vez em quando pra fazer uma fumaça, usando o jargão do futebol, né? E aí, principalmente os trabalhadores de serviços, né? Que utilizam essas plataformas e já tá mais que comprovado que são piores remunerados, são pior segurados socialmente. E aí que entra o pulo do gato, ainda assim defendem essa forma de serviço, por muitas vezes necessidade, a única. A gente tem visto isso aí. O Brasil é um caso muito clássico, né? Com o golpe, vem a reforma trabalhista, a retirada de direitos. Um presidente que se elege, a gente sempre lembra isso aqui, um presidente que se elege claramente dizendo ou trabalho ou direito. Né? O Bolsonaro, com todos um monte de coisa que o Bolsonaro tem pra gente falar mal. Bom lembrar que ele se elege claramente dizendo: ó, eu vou chegar aqui e vou te dar o trabalho ao direito. Não dá pra ter os dois. Enfim, essa lavagem cerebral que a gente vive. E aí a gente retoma o que eu tenho falado aqui, né? Dessa guerra cultural, da disputa de narrativa. O neoliberalismo, o ultraliberalismo, o ultracapitalismo venceu e vem vencendo. A gente espera que não durante muito tempo, mas está vencendo de uma forma que a gente precisa explicar pro cara que tá fazendo... A gente que não é um trabalhador plataformizado precisa explicar, ou discutir, ou debater, né? Melhor dizendo, para esse cara que, cara, isso não é empreendedorismo, né? Então, enfim, como é que você vê essa coisa da plataformização? Você já mais ou menos explicou aí,
aumentou o serviço, né? Ou seja, o motorista hoje não é só um motorista, que inclusive corre risco, inclusive, porque já está vindo carro autônomo aí, já tem carro dirigido por inteligência artificial, os carros já estão desenvolvendo para isso. Ele não é só um motorista, ele é um motorista, muitas vezes, plataformizado, né? E mesmo outras profissões, outros serviços que utilizam não só os entregadores e motoristas, que esses talvez sejam a camada mais precarizada, mas já há serviço de consultorias, os próprios professores, né? Você precisa hoje de um professor para dar aula para 1 milhão de pessoas, porque bota ele lá no virtual, no EAD, e só precisa de um. Enfim, como é que você vê essa relação, que é uma relação também que atinge diretamente os direitos do trabalhador, né? A gente está falando não só de menos trabalhos, né? Menos humanos atuando, mas humanos atuando também num trabalho mais precarizado. Como é que você vê essa relação aí dessa uberização, plataformização, enfim, como o pessoal está chamando? Esse é o tema, né? Acho que no mundo do trabalho, vamos dizer assim. E é um tema que eu estudo muito e acho que é fundamental para a gente entender a sociedade hoje. E eu queria, claro, vamos falar sobre a plataforma, mas antes, eu acho que essa plataforma, como você mesmo colocou, essa plataformização, ou muitos usam até a expressão uberização, né? É muito comum essa expressão para falar. Sim. Como ela, claro, nos trabalhos de plataforma é mais forte, é direto, os próprios algoritmos controlando diretamente o trabalho, isso que a gente brincou de estar desempregado e empregado ao mesmo tempo. Uhum. Mas como isso é uma tendência dos trabalhos em geral da nossa sociedade, isso que eu queria conversar um pouco aqui, que foi por onde foi essa pergunta, que atualmente a gente tem chamado de precarização em geral. E entendendo, principalmente nesses trabalhos de serviços, né? Como que quebra-se aquela relação, não é mais tão CLT, aquela coisa regulada, muda um pouco a relação, muito, por exemplo, freelancer, muito por contratos, pejotização, por contratos não tão regulados. E como isso está muito ligado, e por isso que é uma disputa, sim, ideológica e de narrativa, mas também é uma construção social real. Uhum. Por quê? Que é como que nós, trabalhadores, como que nós nos entendemos com relação à nossa força de trabalho. Por quê? Cada vez mais, eu acho que você falou do empresário, que o trabalhador se sente empresário, e é isso. Socialmente, cada vez mais a gente se constrói como um trabalhador sendo empresário de si mesmo. Sim, faz sentido. A nossa força de trabalho, o que ela é? Ela passa a ser, na nossa construção social, um ativo. Não é só uma mercadoria, é um ativo. O que isso significa? Eu posso investir nesse ativo, eu posso melhorar esse ativo e ganhar mais. Perceba como isso não é só, claro, que o trabalhador de plataforma também, mas para o trabalho em geral. Inclusive a própria concorrência, né, entre os trabalhadores, numa lógica de mercado. Aí que eu sempre falo isso. Por exemplo, se você tem, no pós-guerra, ali, década de 50, 60, que todo mundo fala Fordismo, trabalho o quê? Sindicato. Como que era visto o trabalho para o trabalhador? Trabalho como uma mercadoria. Novamente, não é algo natural. A gente é ser humano. Trabalho ser uma mercadoria é construção da nossa sociedade. Não é natural, mas é uma construção social de séculos, certo? E o trabalhador passa a ver ali, século XIX, século XX, o seu trabalho como uma força de trabalho, né? A força de trabalho como uma mercadoria. O que você faz? Você quer o quê? Ganhar mais? Ter uma qualidade de vida. Se organiza, faz um monopólio daquela força de trabalho. O que é o sindicato? Faz um monopólio daquela força de trabalho, aumenta o preço. Você passa a ter uma remuneração melhor, negocia, poder para negociar. Se você percebe, ao longo do século XX, muitos movimentos sociais, movimentos trabalhistas, se constroem nessa ideia. Fortalecimento da força de trabalho. Você eleva o preço dela, se organiza socialmente, através dessa ideia, vamos dizer assim, aumentando o preço da força de trabalho. O que depois da crise da década de 70 do capitalismo, geral, a partir dos anos 80, que a gente chama, que a sua perguntou várias vezes, neoliberalismo, o que passa a ter? A gente passa a ter uma construção social onde, ao se constituir o trabalhador, essa força de trabalho não é mais uma mercadoria, ela é vista como um ativo. Por isso que a gente passa a nos entender como empresário de si mesmo, que não é só o cara da Uber, é o engenheiro, o advogado, os professores, como você mesmo falou, os jornalistas. Se você quiser aumentar o seu salário, o que você faz? Você faz um sindicato? Você trabalha mais.
faz um MBA, É, aprende uma outra língua, porque você está investindo no seu ativo. você mesmo. Você está querendo vender mais caro a sua força de trabalho. Você continua querendo fazer a mesma coisa que o cara sindicalizado. Mas mudou a lógica. Mas mudou. E isso não é um discurso, mas é real. É uma Sim. construção social. Sim. É um discurso que venceu. E venceu e a gente se constrói socialmente. Sim. O trabalhador, a classe trabalhadora, se constrói socialmente como um empresário de si mesmo, querendo aumentar o seu ativo. E isso tem um impacto gigantesco. Porque isso... E acho que é essa enclacrada a dificuldade da esquerda hoje, fazendo a ponte. Porque como que a gente se coloca para organizar ou para querer melhorar as qualidades de vida do trabalhador se cada vez mais a forma dele aumentar a sua remuneração, melhorar a sua qualidade de vida é individualizado? Sim. É como um empresário. Sim. Essa dificuldade hoje, por isso que cada vez mais a gente também se comunica, por isso que essa tecnologia é disputada e não é à toa. Claro. A partir dos anos 80 e 90, qual forma de internet, de comunicação foi ficando mais forte? Aquela que fazia nós coletivamente tomarmos decisões? Não, foi aquela que individualmente... Individualizou. Onde você tem uma forma individual de se viver através dos meios de comunicação. E não por acaso, a direita atualmente consegue ter muito contato com isso. Os coach, quem é o coach? Pois é. É até que eu queria falar um pouco sobre isso, né? Porque como a gente entra nessa lógica... Até acabei fugindo um pouco. Não. Mas a gente vai retomar, mas foi interessante você terminar com o coach, porque eu acho que o surgimento do coach como trabalho, que é o mercado de trabalho, né? É muito louco pensar aí. Até tem as brincadeiras, né? Se você não sabe fazer, ensina, né? Sacaneavam os professores antigamente. Agora é pros coaches. O cara nunca fez nada e agora vai ensinar a fazer e tal. Tem o caso clássico do coach que era nadador, né? Que foi um nadador medíocre e agora ensina os caras a ser um atleta e tal. O próprio coach opera nessa mentalidade do individualismo e, como eu fiz a interferência anteriormente, da concorrência. O trabalhador concorre com o trabalhador. E a gente vê isso, e de novo, né? Não à toa virou uberização, porque o Uber é um exemplo muito, muito nítido, né? E é muito comum a gente ouvir isso. Eu sou Uber, eu ganho mal, mas assim, se eu quiser ganhar mais, eu trabalho 12 horas. Eu ganho bem, trabalho agora. Eu ganho bem, mas eu tenho que sentar e dirigir. Por quê? Ele está concorrendo com outros Ubers que trabalham menos, que deveria ser um direito da pessoa. Não, preciso trabalhar 10 horas, para trabalhar 8, 6, enfim. E ganhar parecido, mesmo que não seja a mesma coisa, né? Mas parecido. Mas não é assim que funciona. E ele mesmo disputa com ele mesmo, né? Com os outros. Ou seja, a lógica como você bem desenhou, né? A lógica do monopólio, do vamos nos unir aqui, já foi embora. Entre outras questões, né? Da individualização. E surge o próprio coach, que é o cara falando assim, é claro, tem que acordar às 5 da manhã que você vai pegar mais passageiro e vai dirigir isso. E aí, tô falando do Uber, gente, porque assim como o Fordismo virou Fordismo, a uberização virou uberização por algum motivo, né? Porque é muito nítido essa coisa do Uber pra gente. Primeiro que é um serviço que, enquanto os carros não forem automatizados, vai ter que existir, porque é um serviço de levar e trazer as pessoas. Segundo, que foi uma plataforma das primeiras grandes plataformas mundiais e tal, e que foi regulada em muitos países, né? E aí, o próprio coach, queria que você falasse um pouco desenvolvesse um pouco mais sobre isso, a própria lógica do coach, né? Porque ele entra, e eu vejo isso muito nítido, né? Como se aproveita desse momento, porque assim, sempre existiu coach, sempre existiu autoajuda, também não é uma... 30 anos atrás teve boom dos livros de autoajuda, que falavam as mesmas coisas de uma maneira mais suave, né? Menos agressivo. Começou a virar moda quando, foda-se, sei lá o quê, você é foda, começou a falar palavrão, começou a virar moda. Mas que falasse essa lógica do coach, inclusive, e aí não sei se tem muito a ver com a tua pesquisa, mas porque também tem a lógica do messianismo, do fundamentalismo religioso, porque isso tudo está intercalando, né? Enfim, da meritocracia. Enfim, tudo isso venceu, eu costumo dizer. A gente precisa admitir a derrota pra gente tentar entender, assimilar essa derrota e tentar virar o jogo um dia. E é isso, as pessoas estão muito individualizadas. Queria que você falasse um pouco dessa mesma lógica que opera, porque assim como o cara tá na internet, na plataforma do Uber, na plataforma do iFood, e
trabalhando, ele está também recebendo conteúdo sobre isso. Ou seja, a máquina vai girando dessa forma, né? Não, perfeito. E como você tem essa relação, claro, que você colocou da Uber, né? Eu acho que os trabalhos de plataforma, os trabalhos feitos em plataforma, né, digitais, é o exemplo maior disso que a gente está falando. Que eu acho que é um conceito chave, assim, que é esse empresário de si mesmo, né? Como nós nos construímos através dessa ideia do empresário de si mesmo. Quando você tem as plataformas digitais, isso se leva ao máximo, porque você, o contrato de trabalho é inexistente, você que determina o quanto você trabalha, a intensidade com que você trabalha, só que não é verdade. É aí que tá, né? Porque você tem uma plataforma que ela fica, que eles chamam de gamificação, né? Cria quase que um jogo por trás do tal horário, você ganha mais, você ganha menos. Se você fizer um tanto de corridas muito maior, você consegue acumular uma rentabilidade maior. E os trabalhadores da Uber, todas as plataformas, não sabem exatamente quais são essas regras. Eles vão na intuição do trabalhar. Vai vendo, se eu trabalhar aqui, claro, tem uma região que eles me indicam que ganha mais, mas vai virando uma forma de controlar o trabalho. Apesar de o trabalhador, para o cara, parece, eu sou empresário, sim, eu que determino o horário. Ele não tem um patrão. Se eu quiser parar aqui no bar, comer alguma coisa, descansar, ver um jogo e ver o Flamengo perder e voltar a jogar e voltar a dirigir... Mas não, ele vai ganhar menos, porque tem horário, tem uma série de... ele tem que acumular, não pode cancelar. Tem uma série de controle sobre o trabalho dele. Não é ele que determina. Não tem um rosto, né? Não tem um patrão, ou mesmo gerente, né? Que às vezes sobra pro gerente, não pro dono. Não tem um rosto, o cara não consegue odiar a pessoa que tá controlando. Mesmo que ele saiba que tá sendo controlado. E aí a gente vê, tem pesquisas que mostram que os motoristas enfim, tô falando dos Ubers, porque vamos usar o exemplo do Uber, mas vale pra tudo. Eles sabem que estão sendo prejudicados, que a Uber prejudica eles. Tem pesquisa do IBGE recente, dizendo que, eu poderia ganhar mais se a plataforma fizesse isso, a plataforma não faz. Não é que também todo mundo alienado, no exército alienado, não, gente. Só que é isso, você não tem um... Bate lá na Uber, onde é a Uber? Como é que faz, né? Exato, mas o que eu tô... Exatamente. Mas vai criando essa imagem... E a gente usa a plataforma porque é o exemplo, acho que, principal. Sim. Mas é no trabalho em geral, é isso que eu gosto de falar assim. Porque todo mundo é isso, a gente para de... a forma como a gente se constitui, perde essa imagem de ver como o nosso trabalho está vendendo o trabalho e parece que a gente está investindo em nós. É essa mudança social que é uma disputa, mas ela é real. É a forma como eu tô disputando com outro professor. Se eu fizer uma pós, se eu publicar mais. E isso, obviamente, põe nessa lógica. Então, eu tô falando aqui de trabalhadores e serviços, mas quando você pega as classes de renda mais baixa com uma dificuldade tem uma questão muito forte aí. Até como você pensa as organizações sociais dessas disputas que nós estamos falando. Porque quando o trabalhador se torna esse empresário de si mesmo, ele precisa investir nele. E precisa investir na sua força de trabalho. Só que como todo mundo sabe, investir na sua força de trabalho não é algo fácil. Custa. Você precisa de algo psicológico, algo social. Você precisa ter uma estrutura. Você precisa, por exemplo, estudar, fazer tempo, fazer uma pós, ou ter força, ter disciplina, rotina. Quando você está com uma vida desestruturada... A partir do trabalho, né? É muito difícil você conseguir aumentar o seu ativo. Se você tá com uma vida totalmente desestruturada, ou você mora muito longe, você tem que pegar 2, 3 horas para chegar no trabalho, você tá cansado, você vai fazer um outro curso, uma pós? Aí que entra como que faz para aumentar para esse trabalhador que precisa aumentar esse ativo? Ou seja, ele precisa acordar às 5 da manhã, pegar 2 horas de ônibus, trabalhar o dia inteiro para fazer uma faculdade à noite. Você põe tudo isso na jornada do ativo dele, para aumentar. Ele tá trabalhando, sei lá, 14, 15 horas por dia. Sim. 10 horas que ele saiu de casa, tava numa condução, num ônibus horrível. E isso tem uma demanda emocional, psicológica, de estrutura. Aí que entra quem? Os coachings, as igrejas com essa tecnologia, essa teologia da prosperidade. Sim. Se esforça muito, se organiza, se estrutura. Toda essa, né, teologia da prosperidade, principalmente das igrejas neopentecostais, que é muito forte, porque quem tá, vamos dizer assim, hoje, tendo uma difusão de relação dessas camadas, não só as camadas mais baixas, mas em geral no Brasil hoje, muito forte. Os coachings, que você vê nas eleições agora, a quantidade de coach que foi eleito é uma coisa absurda. Se você for pensar 10 anos atrás, sim,
15, 20 anos atrás. E também, claro, das igrejas. Principalmente dentro dessa lógica. Por quê? Porque elas ajudam, mais do que ajudam, elas participam desse processo da classe trabalhadora conseguir se estruturar para aumentar o preço do seu ativo, que é o trabalho. Pois é. Então isso é uma forma dessa classe, querendo ou não, esses movimentos conservadores se apropriaram de uma forma da classe trabalhadora aumentar a sua renda. Sim. Diferente do que era no passado. Ou pelo menos ter perspectiva de aumentar. Tem uma perspectiva. Eu acho que essa, de certa forma, disputa muito forte que a gente está. Como que a gente pensa num mecanismo progressista, coletivo, de organizar, de voltar a ter ganhos para a classe trabalhadora? Não é algo trivial. Porque não é só uma disputa, é uma disputa de como a gente constrói essa sociedade, de como a gente constrói o trabalho, como que o trabalhador se constrói. Então, claro, nas plataformas digitais isso fica muito evidente. Fica muito nítido. Porque você tem uma nova forma de regular esse trabalho com algoritmo, que esse técnico sem rosto, né? Esse patrão sem rosto e essa nuvem de informações. Mas isso perpassa, acho que por isso que plataformização, capitalismo de plataforma, uberização, perpassa todos nós, né? Todos os nossos trabalhadores, né? Pois é, aí a gente tratou recentemente aqui no último lá do B Revista, a gente falou sobre música. E como, enfim, as coisas, a música, evidentemente, quanto mercado e até como consumo, quanto arte, ela não está separada da sociedade em que está inserida, né? E como a própria música, né? Ou seja, né? A gente teve as gravadoras como intermediário do artista com o público, sempre existiu, quem tinha tecnologia, quem tinha... E hoje é o algoritmo. Que não tem mais um diretor executivo por trás. Não tem mais no YouTube, no Spotify. Não vai ter o fulano para você bater na porta e tentar negociar com ele, comprar ele, dar mais dinheiro para ele, convencer, chorar. Não tem. O cara alega, né, que não, algoritmo é a inteligência artificial. E como isso conversa... E se é assim na música, no jornalismo, falamos com o Ian Neves recentemente, também falando sobre como... Ou seja, o capital abre o mundo pra gente, fala, cara, tem um mundo aí. E é difícil dizer que não tem. Porque há 30 anos atrás, quantas possibilidades a gente conhecia, né? A gente conhece muito mais países, muito mais lugares, muito mais paisagens, muito mais músicas, muito mais filmes que nossos pais. O mundo se abriu. E eles falaram, tem um mundo aqui, vai lá. Só que a gente tá nadando num aquário, porque eles não liberam o mundo pra gente, eles liberam só o aquário. Isso no mercado de trabalho é muito nítido, né? Ou seja, eles vendem que você pode trabalhar mais e ganhar mais, e é uma lógica que é difícil de você refutar. É verdade, posso. E aí, você percebe como trabalhador que, peraí, posso, mas aí eu tenho que vencer um monte de barreira que eu não consigo. E aí a gente volta, enfim, para essa última pergunta. A gente não traz convidado aqui para tomar decisões e dizer soluções, né? Porque, enfim, pensadores, acadêmicos, pesquisadores. Se fosse fácil, né? A gente fala, o Derlei que tem uma... tava aqui na rua. Não é assim. Mas também a gente não quer ficar só de blá, blá, blá. Diagnóstico é esse aqui, agora o que faz? Como é que você vê essa saída dessa organização? Pensa saídas, que saídas você tem visto? Porque é isso, né? A gente está falando de um movimento e para todo movimento há respostas que são abafadas, respostas que são cortadas na raiz. É isso. Os poderosos não vão dar mole para qualquer... Né? A gente está aí no debate agora, nesse momento, a gente está no debate, por exemplo, do fim da escala 6x1, que parece um negócio tão básico, né? E aí o Brasil ainda mais atrasado que um monte de lugar. Ou seja, tem respostas. As coisas têm... Como eu falei aqui, citei a pesquisa do IBGE, que eu participei, sobre plataformização e uberização. Os resultados são mais surpreendentes do que parece. Os caras sabem que, pelo amor de Deus, a gente sabe que a gente está sendo prejudicado pela plataforma. Só que a gente não tem opção. Não dá opção de empregos melhores pra gente. Embora o emprego tenha melhorado também, mas enfim, isso é outro assunto. Sem ganho de renda fica difícil. Como é que você vê que saídas a gente está pensando? Você,
você enquanto pesquisador, os grupos que você participa, partidos, movimentos sociais, que saídas a gente está pensando para a gente, primeiro, entender as razões da nossa derrota, porque eu tenho tratado aqui muito como derrota. Não adianta dizer que a barbárie venceu. Socialismo, barbárie, barbárie. 1-0 barbárie. Pelo menos 1-0. E como é que a gente tá? Beleza, dentro de que jogo a gente tá jogando, que eu acho que é institucionalmente, política partidária, eleitoral, parece que a gente tá jogando outro jogo, né? Os caras estão jogando um jogo, a gente tá jogando outro. E isso é um diagnóstico que a gente faz. Mas não só isso, assim, de movimento, assim. E outra coisa que eu queria falar, que eu lembrei, papel do Estado. Que também, a lógica da plataformização das Big Techs, há quem diga, pesquisadores, que é basicamente a falência do Estado enquanto regulador de relações, não só de trabalho, de outras relações, né? As pessoas estão cometendo crimes usando as plataformas e tal, as Big Techs, as redes sociais. Então, como é que você vê o papel do Estado atual? E aí eu te chamo para, enfim, fazer algum comparativo, se for possível, porque o próprio Uber, né? Alguns países regularam, ou seja, dá para fazer um negocinho melhor. E como é que a gente se organiza coletivamente? Como não, né? Mas quais as saídas que talvez a gente vislumbre de organização para a gente se entender como trabalhador de novo, que eu acho que é o grande, a gente não está se entendendo como trabalhador mais, você está se entendendo como empresário de si mesmo. A palavra empreendedorismo, que significava uma coisa, eu lembro bem, a gente vai envelhecendo, vai lembrando. Empreendedor era um empreendedor mesmo, há 20 anos atrás. E era uma coisa muito mais saudável para o empreendedor. E hoje, né, o empreendedor é o cara que não é empreendedor. Como é que você vê essas duas relações, de Estado e de movimento social? Ótimo. Eu vou responder, prometo, mas antes eu queria... Porque a sua fala tem várias questões, e eu acho que eu queria falar de uma coisa que você começou pela música, terminando o assunto das plataformas. Eu vou pegar esse gancho para depois voltar para essas formas da regulação, né? De como que a gente pode se reorganizar e também regular um pouco. Mas antes eu queria falar um ponto que eu acho que até para terminar aquela conversa, aquele outro ponto, que é sobre exatamente isso. Como essa vida em rede social, que acho que isso acaba nesse processo de nós nos constituirmos como empresário de si mesmo, de nós virarmos empresários de nós mesmos, né? Como que essa vida de tecnologia informacional, rede social, faz parte disso. Então, você tem os grandes debates acadêmicos dos anos 70 e tal, era da indústria cultural. Em como que você tinha grande mídia, o cinema, o rádio, construindo essa imagem do trabalhador. Como que a sociedade como um todo, como que ela acabava com a imagem da cultural, da cultura, dos grandes mercados culturais, como ele acabava querendo atingir aquele mercado e se construir pelo aquele mercado. Agora, cada vez mais, isso se dá tem uma grande ruptura aqui, que é essas plataformas digitais. Como que você tá no Instagram, a gente vai se individualizando com a nossa relação de cultura. Que você falou, né? A gente tem um mundo, mas cada nosso mundo... A gente tem um mar inteiro, mas cada um tem o seu aquário. Cada vez mais, né? E é exatamente isso. Porque quando a gente ainda tem essa... Vamos dizer assim, todo mundo se pautando por essa cultura, mas e tem um problema. Porque parece que a gente que está construindo a nossa cultura... Por isso que esse auto-espetáculo. Parece que a gente está nos reconstruindo, como na verdade é uma falsa aparência, porque aquilo que vai aparecer pra gente, aquilo que vai ser, é aquilo que dá mais like dentro de uma determinada circunstância. Não é um acaso que quem tem mais views hoje é personal, influencer pra mudar a vida, pra melhorar o ativo, o coach, porque é exatamente isso, vai direcionando desses mecanismos de algoritmo aquilo que você consegue na sua bolha ter a sua melhora. Então, a própria cultura que você tá na aparência, parece que você tá produzindo, como na verdade ela vai nos construindo dentro dessa lógica do ativo, do empresário. E aí tem duas coisas dentro dessa construção que a gente social cada vez mais individualizada e cada vez mais comparativa, né? Cada vez mais, de certa forma, até doentia, né? De cada vez a gente vai se comparando mais via rede social e de uma forma, dentro dessa forma que você falou, né? Dos ativos e dos perfis. E aí tem duas coisas, que entra o Estado e entra a regulação e entra o papel da gente se reorganizar
social e coletivamente. Porque uma coisa, vamos dizer assim, é dentro dessa sociedade, eu acho que mesmo dentro dessa lógica capitalista da construção do empresário de si mesmo, tem as coisas que são ilegais, como, né, o Twitter, como os vários fake news, os vários crimes que são cometidos, até questões dos próprios trabalhos de plataforma que muitas vezes acaba, por exemplo, o cara sofre acidente trabalhando para uma empresa, não tem mínimos direitos de saúde, de proteção. Então tem coisas legais que eu acho que a primeira briga, a primeira disputa, e que em outros países, por exemplo, na Alemanha, está muito melhor, a primeira disputa que eu acho tem que ter uma regulação nisso. Igual nas bets. Né? Eu acho que teve agora, tá tendo, né, uma grande discussão. Eu acho que é isso. Fake news, de como que vai... Uma coisa é você construir o coach, que outra coisa é inventar mentira para dentro desse auto-espetáculo, a ilegalidade desse processo. Então, assim, o funcionamento normal já é problemático. É isso que a gente tá falando aqui. E daí tem o funcionamento ilegal. Isso que já está pactuado na norma legal. Ou seja, já tem coisas ilegais acontecendo, a gente já pode começar por aí. Exatamente. Acho que a primeira coisa, a gente tem que se movimentar para barrar isso. E também os excessos das plataformas. Acho que isso, nos outros países, agora está em trâmite no Brasil, mas, por exemplo, a Uber, na Alemanha, tem uma série de direitos que ela tem que cobrir que no Brasil não tem. Eu estou falando do caso alemão porque eu conheço a lei lá e sei que... É claro, tem diferenças também. A gente também sabe que tem diferenças claro. Mas assim... Mas é importante dizer. Isso. Porque... Até para a segurança do trabalhador. Se acontece um acidente com ele, toda a responsabilidade é dele. A empresa está lucrando milhões, acidentes acontecem, o trabalhador, por exemplo, um exemplo, né, de uma coisa que poderia ter maior regulação do trabalho das plataformas. Bem básico. Que é básica. Então, acho que a primeira questão... é essa, e que está em trâmite, está em processo, mas eu acho que tanto das redes sociais, das fake news, que você estava falando nesse processo de nos constituirmos com as verdades hoje em dia já está bastante problemático. A gente se acha que é um ativo. Nos construímos com mentira, aí é o caos. É isso que você falou, é barbárie 4-0. 7-1 da barbárie. Agora, então, a primeira questão é essa regulação. Agora, o mais difícil, que foi para a sua pergunta... capciosa do final, que é onde a gente realmente se organiza, principalmente, acho que no sentido da esquerda, para começar a fazer golzinho, né, contra a barbárie. Eu acho que aí que é o grande problema. E quais são... Porque, assim, na minha visão, agora até saindo um pouco do que eu estudo, que é mundo do trabalho, então, mas eu acho que está muito relacionado. Eu acho que crescimento da nova direita, neofascismo, depende de como a gente queira chamar, hoje em dia tem neofascismo, porque é diferente do fascismo lá nos anos 30, 40, ele está muito relacionado com essa ideia dessa forma quando a gente nos constitui como empresário, como ativo, todo mundo querendo se vender individualizado. Então, se você faz algum tipo de proteção social, você está rompendo com essa lógica, então você passa a ser contra esse Estado. Sim. É isso que está acontecendo. Por que a neodireita cresce tanto? E ela cresce tanto contra as proteções sociais. Não é possível, é trabalhador. Porque ele está se construindo como ativo. Se você protege um determinado grupo social, ele está fora da lógica do concorrer. Sim. Então, eu acho que a grande dificuldade, e eu acho que é um caminho, eu vejo duas formas. Um é ter articulações que consigam ter dentro de um processo coletivo, ou seja, dentro de um processo de esquerda, no sentido de humanizar essa relação, dentro dessa lógica de construção do trabalhador pelo ativo. Não só pela individualidade, não só tô brincando, ou teologia da liberdade, ou teologia da prosperidade, ou do coaching, né? Como que constituir esse trabalhador como um ativo de forma coletiva, de forma socializada. Por exemplo, ter um retorno assim como os sindicatos são muito importantes para o aumento salarial, eu que já trabalhei com sindicatos por um tempo, como esses próprios sindicatos também pode ter uma outra forma de ajudar esses trabalhadores dentro dessa nova sociedade. E a outra questão, que eu acho que dialoga com várias coisas que nós conversamos aqui, principalmente nesse que a gente falou do exército de reserva ou da classe desempregada, né? Porque nessa nova forma do empresário de si mesmo, cada vez fica mais flexível, mais híbrido. O que é o desempregado e o que é ativo?
Vocês jornalistas, desculpa apontar pra você. Já vivemos isso há muito tempo. Você que deve ter entrado na carreira dos anos 2000 ali, você já nasceu jornalista assim, né? Mas se você pensa na... Chegou primeiro na pejotização do jornalismo. Se você pensa nos anos 60, 70, 80, não era assim. É bastante tempo, claro, desde os anos 90, né? Mas... e você tá desempregado ou tá empregado? Se você pega um freela, você tá empregado ou desempregado? E isso agora tá se espalhando. Tem plataforma de engenharia, plataforma de advogado que vai por contratos. É a plataformização, a uberização, que se espalha com todos. E o que acontece? O desempregado fica muito mais flexível. Você acaba cada vez mais misturando o que é ativo, o que é o trabalhador ativo e o que é o trabalhador desempregado. Assim como o trabalhador não se entende como trabalhador, o desempregado não se entende como desempregado. É isso. As palavras vão ganhar... que a gente fala muito da comunicação aqui, né? A força das palavras mesmo. Porque é isso. Se o trabalhador não é mais trabalhador, o desempregado não é mais empregado, o sindicato já é uma palavra que está para trás, porque está falando de... E aí a gente... E aí que eu acho que tem um... Porque se por um lado você faz essa divisão, o cara não se identifica. Por outro lado, se você consegue unificar o trabalhador e o desempregado nos mesmos interesses de luta, é um ganho gigantesco. São todos trabalhadores. Porque qual que é um dos trunfos da luta social? O trabalhador está defendendo o trabalho dele. E o desempregado, obviamente, quer trabalhar. Então fica nessa... Se você consegue unificar essa luta... Você tem uma potencialidade de transformação social muito grande. Se o desemprego hoje está muito mais flexível e híbrido, você não sabe o que é o quê? Por um lado, é isso, o trabalhador é empresário de si mesmo, é as derrotas que a gente está tendo. Só que abre uma contradição ali da gente poder tentar ver o interesse comum desse desempregado híbrido, desse desempregado trabalhador, que tem uma potencialidade. Até agora a gente não conseguiu muito organizar isso. Mas tem uma potencialidade. Então, como você falou, não é uma pergunta fácil. Claro, não vamos dar aqui a solução de nada. Está só pensando alto. Dá para ir por aqui. Se fosse... eu vejo um pouco, eu acho que teria um caminho, de certa forma, eu vejo uma potencialidade. Sim. E aí é realmente o discurso de qual que são os interesses dessa grande classe trabalhadora que é desempregada e ativa ao mesmo tempo. Como que você pode unificar esse povo todo criando plataformas, coletivos, podcasts, mídias, argumentos, narrativas que unifica esse movimento, Isso eu acho que pode ser alguma coisa por aí, de reorganização da esquerda, assim. Mas é isso, tô falando aqui, aí já é mais o que fazer. O que fazer é sempre mais complexo. A pergunta é essa. Agora, sempre em aberto. A pergunta é essa, agora vamos responder. Vamos ver quem responde, vamos do Gil para responder. E Derlei, muito obrigado. Acho que a gente conseguiu fazer um bom apanhado sobre esse assunto, que é um assunto muito quente, que é um assunto que atinge a gente. Né? A gente que ainda fala em classe trabalhadora, atinge a gente diretamente, porque é isso, né? Não é só o plataformizado, tá vindo aí uma automação muito forte, inteligência artificial os caras querem substituir todos os trabalhos possíveis, se deixar, porque é isso. A ideia é não ganhar dinheiro com trabalho. Eles são assim, a gente que precisa do trabalho para ganhar alguma coisa. Então acho que a gente conseguiu dar uma condensada, dar uma resumida. Costumo dizer aqui, né, em uma hora a gente não esgota nenhum tema, evidentemente, mas a gente começa, pelo menos, abre um debate. Obrigado pela sua presença. Enfim, se tiver alguma indicação de texto, suas redes sociais, enfim, deixa seu recado final, fica à vontade aí. Obrigado mesmo. Eu que te agradeço, Caio, foi uma conversa super legal. A bibliografia é muito grande, acho que no tema que a gente acabou, podia ter falado mais, né? Mas sobre plataformas, principalmente sobre plataformas digitais, os trabalhadores de plataforma propriamente dito, tem uma pesquisadora da Unicamp, a Ludmila Abílio, que ela é excelente, muito boa. Então, tem muitos textos, muita coisa. E ela é especialista nesse tema de trabalhador de plataforma.
E é muito legal. Então, acho que a gente acabou falando menos, né? Assim, falando também, mas ela é muito, muito boa nisso. Acho que é uma citação aí, uma referência legal. Importante. É sempre bom compartilhar os colegas. Mas é isso. Muito obrigado aí pela conversa. É isso, a gente fica por aqui no Lado B Revista número 11. Como eu falei, estamos encerrando essa temporada. Vai ter mais um Lado B Revista só agora no final do ano. A gente agradece bastante. O Lado B Revista é uma parceria do Lado B com o escritório Normando Rodrigues Advogados, a quem a gente agradece por ter viabilizado, por ter feito ser possível esses papos que a gente trocou aqui ao longo desses últimos 4 meses, mais ou menos, 5 meses, de forma que a gente conseguisse ao mesmo tempo resumir e ao mesmo tempo adentrar com mais detalhes alguns temas. E esse de novas formas de trabalho foi mais um. Então a gente pede que você primeiro deixe seu like, se gostou. Se não gostou, não fala nada. Manda, compartilha nos grupos. Aí tem a galera que tem grupos aí que debatem muito política. Então compartilha no grupo, é legal pra gente, é importante. Deixa seu comentário. Se tiverem perguntas, repito, eu sempre falo aqui, se tiver pergunta pro Iderley, pode botar aí nos comentários, a gente faz chegar a ele responde pra gente aí e a gente coloca no YouTube. A gente super agradece vocês terem acompanhado, o Revista tá sendo uma repercussão super bacana. Então a gente fica realmente muito honrado de estar chegando ao final dessa temporada. E se você quer ter uma segunda temporada, bota aí nos comentários que a gente corre atrás da segunda temporada. Eu te espero no próximo Lado B Revista, o número 12, o final dessa temporada de 2024 do Lado B. Valeu? Um abraço, até lá.